A Bíblia diz que algumas sementes foram lançadas, e essas sementes que foram lançadas sobre terrenos diversificados. Uma sobre uma terra cheia de pedras, outra foi colocada entre os espinhos, outra na beira do caminho e outra em terra fértil. Em outras versões diz boa. A que foi colocada na terra pedregosa germinou a semente, mas a Bíblia diz que ela cresceu e não criou, veio o sol e matou. Tudo que não tem raiz morre quando o sol caustigante está em cima, a aflição, a tribulação, se não criar raiz. Aí vem a segunda que caiu entre os espinhos, diz que ela também cresceu, se tornou bonita, mas os espinhos a sufocou e ela também morreu. Aí vem para mim uma das mais tristes, a que foi lançada na beira do caminho. Essa não deu tempo nem de germinar, porque veio os pássaros e a comeu. E aí tem a quarta semente, que foi lançada em terra fértil, terra boa. Essa cresceu e essa deu frutos. Olhe para quem está perto de você e diga: a terra somos nós. O semeador está semeando a semente todo dia. A semente está sendo semeada todo dia. A forma como você trata a sua terra para receber a semente é que define. Tem espinhos? Tira, não deixa sufocar a semente que vai germinar, não. Se é pedregoso, prepara a terra, deixa ela preparada, porque Deus quer falar conosco hoje. Que a semente que vai ser lançada aqui hoje possa cair em terra boa e ela possa produzir bons frutos. O texto que nós lemos é conhecidíssimo de todos, e até digo para vocês que o próprio Deus me surpreendeu ao me dar esta palavra, porque o quarto capítulo do livro do John Bevere começa com a seguinte narrativa. Deixa eu ler para você, é bem curtinho. Ele disse assim: tenho viajado e tenho ministrado a palavra de Deus por mais de 20 anos. São 20 anos de ministério e 20 anos de ministrações em todos os continentes do mundo. Venho observando continuamente. Isso aqui é uma questão de experiência pessoal também que eu já vi. Que os lugares onde é mais difícil ministrar, onde o impacto, os milagres são maiores, onde há mais facilidade para a pregação e a presença de Deus se manifestar, são as várias nações em desenvolvimento. Aí ele usa, segundo lugar, as prisões. E aí ele menciona o terceiro, as bases militares. Quantos viram um vídeo que está circulando por aí de um grupo de soldados do exército brasileiro? Todos, são mais de 30 homens abraçados, chorando e aceitando a Cristo. Está circulando nas redes sociais esse vídeo, muito lindo. Aí ele diz: e nas bases militares? Aí ele faz uma pergunta retórica: por quê? Ao tempo que ele responde: porque na maioria das vezes eles demonstram honra e tratam com respeito a palavra que recebem. Se você não sentiu a presença de Deus ainda, irmão, eu já senti a presença de Deus só na introdução desta leitura. Ele disse: os lugares onde há uma maior facilidade da pregação do Evangelho, onde Deus manifesta a sua graça com maior poder, onde os milagres acontecem com uma facilidade, ele denota aqui 3: os países em desenvolvimento, as prisões e as bases militares. Por quê? Porque eles demonstram honra e respeito quando recebem a palavra de Deus. O texto que nós lemos fala de um homem que era um estudioso da sua época, era um doutor. Para você que não sabe, para se fazer parte do Sinédrio tinha que ter alguns anos
de cultura judaica inserida no seu contexto escolar. Na sua grade curricular tinha que ter uma grande horas de aulas sobre o judaísmo. E Paulo, quando escreve aos Gálatas, diz assim: eu excedia a muitos da minha idade. Paulo tinha por volta de 35 anos quando Paulo já era membro do Sinédrio, 70 anciões que regiam a lei espiritual civil de Israel. E entre esses homens estavam os maiores, daqueles que haviam sido sacerdotes, que eram sacerdotes, sumos sacerdotes, e alguns que faziam parte de outras religiões, como os escribas e fariseus. E a Bíblia Sagrada diz que Paulo, já nesse contexto dos 35 anos hoje já é quase chamado de velho, meia idade. Mas no contexto de Paulo, 35 anos era alguém chamado de idade varonil. O que era a idade varonil no contexto bíblico? Era o jovem que já estava pronto para casar, 30 anos. Hoje nós chamamos de beato. É ou não é? Se casar com 30 anos hoje já é. Por quê, pastor? Porque no contexto bíblico, 30 anos era a idade varonil. Então já era a idade que estava pronto, maduro, consciente para assumir a responsabilidade de uma família, de um casamento. Então diz a história que Paulo estava na sua idade varonil, entre os 30 e 35 anos, e já era membro do Sinédrio. E a Bíblia Sagrada diz que Paulo, sendo membro do Sinédrio, excedia os da sua idade, pelo conhecimento que ele tinha do judaísmo, por tudo aquilo que ele já havia estudado a respeito da lei, como ele aplicava. E por isso ele é chamado de um varão zeloso, porque ele velava e zelava pela lei judaica. A Bíblia Sagrada diz que por volta desta idade, Paulo começa a ter um ódio mortal pelo cristianismo, porque Paulo está vendo o cristianismo como uma ameaça para o judaísmo, e como ele defendia de unhas e dentes o judaísmo, então ele começa a perseguir. No capítulo 6 é mencionado um homem chamado Estevão, que ao ser apedrejado, o primeiro mártir, a Bíblia diz que pegam o jovem Estevão e as suas roupas e trazem aos pés de um jovem chamado Saulo. É o mesmo que nós estamos falando. Então Paulo já teve uma participação ativa na morte de alguém por causa do cristianismo, porque ele odiava, ele tinha pavor desse cristianismo que estava influenciando tanta gente e que estava agora a ponto de destruir o judaísmo em um conceito que durante de mais de 400 anos de estudo das Escrituras eles haviam adquirido. A Bíblia Sagrada diz então que quando Paulo, aspirando ameaças, ele vai até os seus superiores, pede cartas, e a Bíblia Sagrada diz claramente, a Bíblia Sagrada diz claramente que Paulo agora vai até os seus superiores, pega cartas e sai para prender os cristãos que estão ameaçando o judaísmo. E a Bíblia Sagrada diz que no meio do caminho, já ouvi muitos pregadores dizendo que Paulo caiu do cavalo. Não está no texto. A Bíblia diz que Paulo ia indo e caiu no caminho, não estava em cima de um cavalo. A Bíblia não diz isso, certo? A Bíblia diz que Paulo indo no caminho, versículo 3, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e quando a luz brada no meio do caminho, a Bíblia diz que ele cai no chão, e quando ele cai no chão, uma voz brada lá de dentro, e disse, e aí ele pergunta, e a voz começa a dizer assim, ó: Saulo, Saulo, por quê? Quem era Saulo? Já deu uma narrativa da história para vocês.
membro do Sinédrio, criado aos pés de Gamaliel, tinha todo um status social, tinha poder judiciário. Na nossa época seria quase que um promotor de justiça. E a Bíblia Sagrada diz que agora, quando a mensagem de Deus brada ao coração de Saulo, eu vou usar o nome Paulo para que nós possamos ficar concentrados só nele, porque o nome Saulo, se você não sabe, a ideia do nome Saulo é de Saul, é o mesmo que filho concebido através de oração. Ou seja, desde o nascimento de Saulo, ou de Paulo, já havia um propósito de Deus na vida dele. Por isso que aos Gálatas ele diz assim, ó, quando Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Isso aqui é lindo, irmão. Aí a Bíblia Sagrada diz que Paulo agora, quando vê a luz e a mensagem de Deus brada, de dentro da luz que ecoa naquele caminho, a Bíblia diz que a voz de Saulo, Saulo, por que me persegue? Então rapidamente ele responde, preste atenção, porque, olha aqui para você entender, ele disse, verso 5, quem és, Senhor? O respeito com que Paulo demonstra ao mensageiro que está trazendo. Paulo não viu ninguém, Paulo não enxergou ninguém, Paulo não viu Deus, Paulo não viu Jesus vestido de branco, Paulo não viu um anjo vestido, a voz bradou do meio da luz. E você sabe qual que é o grande problema nós hoje para aceitarmos a mensagem de Deus? É que nós queremos um anjo, ou nós queremos que Deus desça aqui e venha falar conosco. O pastor não serve, porque o pastor conhece a minha vida. Paulo não vê ninguém. Paulo vê uma voz, ouve uma voz, e quando ele ouve a voz, ele já grita, quem é, Senhor? E é com S maiúsculo. E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Olhe para quem está dos teólogos, já dá uma chaculejada nele ou nela, que tem muita gente atônita. Olha para ele ou para ela e diga assim, ó, quem é ou quando é que você ouve a voz de Deus? Agora pergunte para ele, e quando você ouve, o que você faz? Isso é honra. Quando você ouve a Deus, a forma com que você reage à voz de Deus, a mensagem de Deus, é uma forma de você honrar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Você sabe como é que Deus chama quando nós recusamos a palavra? Você sabe como é que é? Rebeldia, espírito de rebelião. O espírito de rebelião, a Bíblia diz que olha bem, no rol dos pecados, não existe um rol de pecados, mas se nós fôssemos colocar, estaria no mesmo nível da feitiçaria, está na Bíblia. 1 Samuel capítulo 15, quando Deus fala com o profeta Samuel e diz, olha para Saul e diga para ele que eu rejeitei toda a família dele, ninguém mais sobe no trono por causa da sua rebeldia. Eu dei uma palavra e ele não aceitou a minha palavra, é rebelde. E eu prefiro que alguém me ouça do que me ofereça sacrifícios. É isso que Deus está dizendo. Aí ele diz assim, aí ele termina dizendo assim, ó, e eu tenho espírito de rebelião na mesma proporção que eu trato o espírito de feitiçaria. Meu Deus, irmão, isso aqui é muito forte. A forma com que nós ouvimos a palavra de Deus e a aceitamos define o nível de honra que nós estamos dando para a palavra do Senhor. Quando Saulo ouve a voz de dentro dizendo Saulo, Saulo, ele já reconhece a voz de Deus e diz Deus, eu estou aqui, fala o que o Senhor quer que eu faça. Automaticamente ele recebe a mensagem. Quando ele recebe a mensagem, ele não questiona por quê, não questiona para quê, não questiona quando, não questiona onde. Diferente de nós, que nós ficamos querendo entender na nossa maneira racional como é que Deus vai fazer alguma coisa na nossa vida. Quantos lembram da pequena mensagem que eu mandei ontem no grupo da igreja? Quem tenta entender Deus de forma racional nunca viverá o extraordinário dele. Nós ficamos querendo entender e racionalizar tudo que Deus nos dá ordem para fazer. Tudo que Deus diz para nós, Maria, que nós temos que mudar, aí nós ficamos tentando racionalizar. E aí o mais interessante que eu acho do ser humano com Deus é que o ser humano tenta se justificar para Deus.
que conhece até aquilo que nós vamos pensar ainda, nem passou pela nossa cabeça, está no inconsciente, viu? Deixa eu te dar uma palavra interessante aqui. Nada do que você pensa ou faz surgiu do nada. Existe uma caixa preta chamada inconsciente ou subconsciente, está tudo lá, as informações. Aí do nada você questiona Deus, porque o seu inconsciente mandou uma informação para o seu cérebro dizendo: vai acreditar nesse negócio? Vai obedecer o que acabou de ser dito? Aí o grande erro nosso é assim, ó: vai obedecer o pastor? Ah, irmão, se eu falar alguma coisa de mim aqui, sai fora, não vai no embalo não. Mas se a palavra de Deus que está falando em nome de Jesus, ouve a palavra de Deus e diz: Deus, estou aqui e não quero racionalizar a ordem que o Senhor me deu. Paulo não racionaliza a ordem de Deus. A ordem de Jesus Cristo para ele é o seguinte: levanta, vai para a cidade e lá eu vou te dizer o que tem que fazer. Ele olha para um dos seus homens que estava com ele, estava todo mundo amedrontado, ninguém correu. Quem correu eram os que estavam com Daniel. Nós confundimos alguns textos, ficaram parados, assustados com a voz que saía, mas ninguém corre. Aí ele chama algum deles e diz: segura na minha mão que eu estou cego, me leva até a cidade, porque Deus mandou dizer que vai falar comigo. Aí a Bíblia diz que Saulo chega na cidade e Deus já manda o profeta no mesmo dia. Esse é outro problema que nós temos com a palavra de Deus, é que nós queremos que Deus fale no nosso tempo. Sabe quantos dias Paulo passou lá esperando para o homem de Deus vir? 3 dias. Aí o mais importante ainda, sem comer e sem beber, jejuando, porque um judeu acreditava que o jejum de 7 dias ressuscitava até mortos. Ele falou: estou cego, não estou enxergando nada, Deus mandou vir aqui, eu vou jejuar até que Deus fale comigo. Está entendendo? Eu estou falando como você recebe a mensagem, define a honra que você está dando. Paulo recebe a mensagem de Deus, vai para a cidade 3 dias sem comer, sem beber, jejuando. Aí Deus visita um homem chamado Ananias. Ananias, quando ouve falar no nome Saulo, ele fala: não vou mexer com Saulo, não vou não, esse cara está matando um monte de cristão aí. Deus fala para Ananias: Ananias, fica tranquilo, porque eu escolhi. Verso 15 do capítulo 9, disse-lhe, porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. A forma com que você recebe a mensagem de Deus define o nível de honra que você está dando. Ananias, quando ouve a voz de Deus, ele recusa por causa do nome Saulo, mas quando diz assim: fica tranquilo, porque eu já tratei com ele. Ananias: Deus, foi você que entrou na causa, Senhor, foi o Senhor que moveu o negócio, foi, então eu vou, porque a sua voz falou comigo. E Ananias vai até o encontro de Saulo, e ele chega, ora por Saulo, e Saulo é curado da sua cegueira. Esses dias eu comentava com alguém, eu disse: sabe qual que é a nossa maior dificuldade de ganhar alguém para Cristo? Porque nós não estamos convencidos ainda. Paulo nesse episódio está sendo convencido por Deus, Dalírio, que Deus tem um chamado para a vida dele. Aí olha aqui para você entender um negócio que eu vou te explicar, porque o texto nos dá a entender isso. Encerra o versículo 18 do capítulo 9, dizendo que logo ele se levantou e as escamas caíram dos olhos, ele voltou a enxergar. Aí o versículo 19 diz: e tendo comido ficou confortado. Parece que nós estamos entendendo aqui que Lucas, o médico e autor desse livro, está dizendo que Paulo recebeu a oração, voltou a enxergar, comeu e já saiu pregando. Não dá para entender isso? Mas lá em Atos capítulo 1, Paulo explica que quando ele recebe a oração e enxerga, ele se retira por 3 anos para o deserto da Arábia. 3 anos. Aí eu achei algo interessante. Essa semana eu assisti o filme, no começo da semana, Paulo, o Apóstolo de Cristo. Análise contextual que o teólogo que escreveu este filme, o roteiro deste filme faz, é extraordinária, porque ele baseia muito no que Paulo escreve aos Gálatas. Porque aos Gálatas ele diz assim, ó: eu precisei ficar por
3 anos com Cristo, porque o que eu recebi, o evangelho que eu recebi, eu não recebi de homem, não foi na carne nem no sangue, foi o próprio Jesus que me deu. O teólogo que faz a dissertação do filme Apóstolo Cristo diz assim, Paulo falando para Lucas dentro da prisão: você sabe por que eu fiquei 3 anos no deserto da Arábia? Se eu quiser ser apóstolo como eles foram, eles passaram 3 anos com Cristo, seria para mim ilícito me levantar e bater no peito dizendo que eu sou apóstolo, se eu não passei 3 anos com ele também. O grande problema é que nós não estamos disposto a pagar o grande preço. Quando a palavra diz: Gilmar, eu vou te usar, Heber, eu vou te usar na ministração da palavra. Quando diz: pastora Daiana, eu vou te usar no louvor. Nós não queremos pagar o preço para Deus fazer. Eu disse há pouco tempo aqui de uma experiência que eu tive de um pregador que nós levamos na cidade de Agalboa, liderávamos o trabalho de libertação. Pastor Donizete Miranda orava pelos enfermos, orava pelas pessoas com uma unção tão tremenda. Em nenhum dos eventos que fizemos juntos eu vi aquele homem descer do altar, nunca. Ministrava a palavra de Deus do jeito que ela é, e no final orava pelo povo. Deus arrebatava, Deus curava, Deus fazia a gente vomitar, Deus fazia a gente vomitar enfermidade, Deus movia de uma forma extraordinária. E eu estou atrás dele um dia vendo aquele negócio. Eu disse: oh Deus, eu quero esse negócio. Ih, irmão, vocês não sabem o preço que eu tive que pagar depois por essa simples palavra. Eu disse, orando aqui, eu disse: Senhor, eu também quero ter essa mesma unção. Ele estendeu a mão e segurou e disse: filho, vou te usar da mesma forma. Eu falei: agora acabou, amanhã eu já saio quebrando pau. Não, amanhã eu já vou colocar a mão na cabeça de gente e já vai ter. Primeira coisa que Deus me fez: me tirou do lugar onde eu estava, me levou para ter uma experiência com Ele diferente, sozinho, sem o auxílio de ninguém, sem a orientação de ninguém, sem a direção de ninguém. 1 ano depois Deus me torna para a Barra do Garça. E quando Deus me torna para a Barra do Garça, a minha visão já não era a mesma de quando eu tinha ido. Por quê? Porque Deus estava querendo fazer algo sobre a minha vida. Como você tem recebido a mensagem de Deus? O que foi que Deus disse para você fazer? Como Deus disse para você fazer? Como Deus disse para você realizar? Saulo, quando ouve a voz de Deus, imediatamente ele entende que é Deus falando através de Jesus Cristo, é o Deus personificado, e ele diz: eu preciso ter uma experiência com Ele, porque aonde Ele vai me levar, eu vou depender dessa experiência. E lá em Gálatas capítulo 1 ele diz que 3 anos depois ele volta e se encontra com Pedro e Tiago e fica com eles 15 dias. Ele não teve oportunidade de conhecer os discípulos. Um homem chamado Barnabé, quando Paulo chega em Jerusalém 3 anos depois, sumido, ninguém sabia onde estava Paulo. Quando ele chega, todo mundo está assustado, dizendo: não é ele o matador de crente? É. Até os discípulos, quando recebem a notícia: Paulo quer falar com vocês, trancaram todo mundo das portas, não deixa entrar não. Está no texto, lá em 1 Gálatas capítulo 1. Aí a Bíblia Sagrada diz que quando Paulo chega, ninguém lhe recebe, todo mundo está receoso com ele. Vem Barnabé e diz assim: eu vou lhe apresentar os discípulos. Quando chega está Pedro e Tiago somente. Por 15 dias eles ficam juntos e Paulo se retira de novo para Damasco. Olha aqui para mim, irmão. A gente não tem a ideia de que ele saiu quebrando a boca do balão no outro dia. Sabe quantos anos depois ele volta para Jerusalém? 11 anos. Gálatas capítulo 2 ele diz assim: por 14 anos estive eu fora, e aí eu voltei para Jerusalém e estive com os discípulos. Capítulo 2 de Gálatas. E preguei em Jerusalém. Como você ouve a voz de Deus? Você é obediente à voz do Senhor? Eu vou falar para as irmãs. Sabe quando você vai ganhar teu esposo? Segura lá, porque Deus é duro o recado de Deus. Quando você estiver convencida. Vou repetir. Sabe quando você vai ganhar seu esposo para Cristo?
quando você estiver convencida de que Deus te chamou. Enquanto você não estiver convencida de quem você é, do que você faz e por que você faz, Deus não vai salvar o teu esposo. Sabe quando você vai ganhar seus filhos? Sabe quando você vai ganhar seus pais? Sabe quando você vai ganhar seus irmãos? Quando eles verem em você que você foi convencido. E quando você estiver convencido, quem olhar em você vai dizer: Deus mudou a vida dele, Deus mudou a vida dela, Deus está fazendo algo extraordinário. A forma com que ela honra a Deus, a forma com que ele honra o Senhor, a forma com que ele honra a palavra. Sabe por quê, irmã? Vou falar para as irmãs. Está saindo aqui agora, quentinho do céu. Se doer, só geme e espera por resultado. Sabe por quê, irmã, que você está com dificuldade de ganhar a tua casa? Porque você se sujeita ao seu marido e não ao Senhor. E a Bíblia não ensina isso. Já foi lido o texto aqui nesta noite. Sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Primeiro é Ele. Na escala quem manda é Ele. No escalão quem dá ordem é Ele. Quer salvar teu casamento, quer ganhar o teu esposo, respeite Ele como você respeite ao Senhor. Respeita Ele como você respeita ao Senhor, porque fazendo isso você vai ganhá-lo. Aí Pedro resolve escrever sobre as mulheres. É lindo demais isso aqui, irmão. Aí quando Pedro resolve escrever sobre as mulheres, ele disse que se ataviem de modo honesto, porque vocês não vão ganhar os vossos esposos com tranças, não vão ganhar os seus com colares, não vai ser com joias, vocês vão ganhar os vossos maridos pelo seu comportamento. Sabe como é que você ganha o teu esposo, mulher? Pela sua sujeição ao Senhor. Um dia ele vai ter que parar e dizer: não dá, não tem jeito. Essa mulher serve um Deus que tudo que ela fala aqui nessa casa acontece. Tudo que ela bate o pé aqui, Deus faz acontecer. Eu só estou dando com a cara na parede, eu vou ter que servir esse Deus também. A forma com que você recebe a mensagem define o termo, a forma que você honra a Deus. Tem muita gente que não consegue sair do lugar, deixa eu falar, porque recebe a mensagem já rejeitando. Não é para mim, não gostei do que falou. Receba a mensagem de Deus e diga: Deus, se for para mim, me conserta, me transforma. Sabe como é que eu recebo a mensagem? De duas formas: me confrontando para mudar, ou me auxiliando naquilo que eu já faço certo. Sabe por que nós não temos resultados dentro da igreja, deveras, do jeito que deveríamos ter? Porque nós ficamos assim, atônitos. Meu irmão, a palavra de Deus está falando comigo, está doendo, mas é para mim melhorar. Ele está mexendo com toda a minha estrutura, mas é para mim mudar de direção e ir para uma direção melhor. Senhor, pode fazer, faça a obra. Só que nós já começamos a rejeitar pelo tema. Por isso que alguns temas aqui eu deixo meio confuso, para ninguém entender. Só no final que entende. Porque a gente já fica assim: será que o pastor vai pregar? Se a mensagem de Deus está sendo ministrada sobre a sua vida, receba ela nesta noite em nome de Jesus. Receba ela, porque a forma com que você recebe a mensagem de Deus é a forma com que você honra Ele. Aleluia. A forma com que nós recebemos a mensagem de Deus define a forma com que eu estou honrando a palavra do Senhor. Muitas vezes nós queremos que Deus faça. Ei, olha aqui para mim: quanto de nós não queríamos ter o sucesso que Paulo teve no ministério? Agora eu vou perguntar: quem queria passar 14 anos no anonimato até chegar onde Deus o honrou? Quem é que queria terminar a vida como Paulo? Sabe onde é que Paulo morreu? Na beira de um caminho chamado caminho da degolação. Paulo foi colocado sobre uma madeira, onde encaixava o pescoço, e um machado desceu sobre a cabeça dele. É assim que termina o filme. Você não vai nem querer assistir mais. Vai sim, que você vai ter que querer descobrir o resto. É assim que Paulo termina o seu ministério, decapitado. Mas sabe qual que é a palavra mais linda que eu acho de Paulo? É quando Paulo está escrevendo a sua carta testamentária e dizendo para Timóteo: Timóteo, eu combati o bom combate,
Ei, Timóteo, eu acabei a carreira, acabou, para mim já não tem, já está marcado o dia da minha morte. Mas eu quero te dar uma notícia, Timóteo: eu guardei a fé, ninguém tirou o que Deus me deu. A mensagem que eu recebi no caminho para Damasco, ninguém tirou ela do meu coração. Ela me convenceu e até hoje eu estou nela, Timóteo. Até hoje eu permaneci nela. Como você tem recebido a mensagem de Deus? Como você tem recebido a mensagem de Deus, irmã? Como você tem recebido a mensagem de Deus, irmã? Ah, pastor, foi dura demais. Muda então em nome de Jesus e se prepara para você viver o melhor do Senhor. Narai, chorava subindo na maragaia. Eu quero que você leia comigo, por favor. Eu já vou terminar porque eu quero orar por você nesta noite. Atos capítulo de número 17. Eu tinha um monte de coisa para falar aqui, a biografia de Paulo, mas não vai dar tempo não. E eu quero orar ainda pela sua vida. Atos capítulo de número 17, versículo 6. Por favor, quem já achou, diga amém. Enquanto você vai procurando, eu vou lendo, diz assim, ó: porém não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando. Olha o que eles clamavam: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui em Tessalônica também. Os que têm alvoroçado o mundo, sabe quem era? Paulo e Barnabé. Era Paulo, melhor dizendo, e Silas. A Bíblia Sagrada diz que esses dois homens chegaram na cidade de Tessalônica, e quando eles entraram para Tessalônica, a Bíblia Sagrada diz que Paulo começa a ser visto por alguém, diz: não é este o Paulo, o pregador do Evangelho de Cristo, o pregador do cristianismo, que antes era judeu e perseguia os cristãos, mas agora é cristão e está defendendo Cristo a todo custo. Alguém dá informação dizendo a ele mesmo. Aí alguém diz assim, ó: esses caras estão alvoroçando o mundo. Você sabe o que é alvoroçar, irmão? Eu vou te dar uma imagem bem clara. Uma caixa de marimbondo, 1.500, 2.000 abelhas dentro. Você já viu menino que é meio atrapalhado? Depois que a gente pega a consciência, você não mexe com aquele negócio mais. Taca a pedra de chinelo, aquele negócio vira um ferro. Sabe qual que é a ideia do autor aqui ao dizer que esses são os que alvoroçaram o mundo? Sabe por que a gente não ganha mais alma? Porque a gente vem para o culto e a mensagem não fala mais conosco. Sabe por que a gente não conquista mais no reino de Deus? Porque a gente vem para o culto e não sai nenhuma gota de lágrima de dentro do olho. Sabe por que a gente não alvoroça o mundo, Gilmar? Porque nós não estamos convencidos que nós fomos chamados para ser sal, para ser luz, que nós somos chamados não é para ficar escondido debaixo da mesa, mas em cima do velador. Nós não fomos chamados para não ter sabor, mas para ter sabor e salgar o mundo, fazer a diferença. Nós fomos chamados para ser luz, luzeiro. E aí quando eu tenho essa consciência, eu quero ganhar meu vizinho, eu quero ganhar meu amigo de faculdade, quero ganhar meu amigo de escola, eu quero ganhar todo mundo, porque eu estou convencido de que Cristo me salvou. Se a mensagem de Deus fosse recebida do jeito que ela é transmitida, irmão, pastor John Bevere conta uma experiência. Eu tenho 10 minutos. Ele esteve em um determinado país, um grande pastor o convidou para a sua mega igreja. Mega. A igreja cabia mais de 20.000 pessoas. Mas esse pastor também era capelão, assistente a um presídio. E ele disse: pastor, o senhor nos daria a honra de ministrar para nós no presídio, pela manhã e à noite no culto? Pastor John Bevere disse: vou. E quando ele chega ali no presídio e vê aqueles homens
encarcerados, e todos em pé, prontos para cantar. E havia um daqueles presidiários que era o ministro de louvor, e o já recebe cantando. Ele disse que assim arrupiou tudo. Ele disse que sentiu tanto o poder de Deus naquele lugar que ele ministrou por 1 hora. E por 1h30 ele orou com o povo e Deus curou, Deus batizou, Deus fez coisas extraordinárias dentro daquele presídio. Ele termina aquele culto dizendo: meu Deus, se isso aqui aconteceu no presídio, na igreja hoje, 20 mil pessoas na plateia para ouvir o que Deus tem para falar hoje, vai ser extraordinário. Antes de sair, o seu assistente diz: eu quero oportunidade. Toma o microfone do pastor e diz assim: irmãos, questão aqui hoje, se eu morasse neste lugar, esta seria a minha congregação. Há muitos anos eu não assisto um culto como esse. Pastor John Beavis sai por volta de 11 horas da manhã de dentro do presídio, e aquela expectativa tomou conta do coração dele, dizendo: essa igreja é uma igreja abençoada, porque a forma que esse povo recebeu aqui no presídio o culto, na igreja Deus hoje vai manifestar muito o seu poder. Chega naquele mega templo, Rosane, assume a palavra, faz seus agradecimentos e ministra por 1 hora. E por 1 hora está todo mundo bem assim. Está todo mundo assim, assustado, não está sabendo o que está acontecendo. Ele termina, entrega a oportunidade, nem ora pelo povo. E quando ele sai, ele chama o seu assistente e diz: hoje aprendemos a maior lição do nosso ministério. Não é como eu me preparo, é como eles recebem a mensagem. Tem dia que o pastor tem que se matar jejuando e orando, Rosane, para ver se Deus faz alguma coisa, e a igreja está dura. Coração velho está cheio de espinho, está cheio de pedra, a palavra de Deus não penetra. Aí saímos do culto dizendo: não gostei da mensagem de hoje, Deus não operou. Deus, será que o pastor está orando pouco? O pastor não está jejuando não? O pastor não está lendo Bíblia? Será que o que está acontecendo é como nós recebemos a mensagem de Deus? A mensagem está sendo pregada. Perdoe-me porque eu sou chorão mesmo. Se eu falo de Jesus eu choro. Mas é incrível, irmã Daiane, como nós conseguimos ouvir a palavra de Deus e ela não fala nada conosco. Eu choro sozinho no meu gabinete preparando o sermão. Eu derramo lágrimas em cima da minha mesa sozinho, fazendo a leitura da Bíblia, e nós chegamos no culto e não damos conta de fazer nada para Deus. Porque nós não recebemos a mensagem do jeito que ela precisava ser recebida. Nós só vamos alvoroçar o mundo, nós só vamos ganhar nossa família, nós só vamos ganhar os nossos vizinhos, nós só vamos conquistar essa cidade quando a palavra de Deus começar a penetrar na minha alma. Hebreus capítulo 12 diz: ela é espada de 2 gumes, vai até a divisão da alma e do espírito, é apta para discernir pensamento e a intenção do coração do homem, é apta para discernir a intenção do coração do homem. Se coloca de pé, por favor, em nome de Jesus. Como nós recebemos a mensagem, uma forma de nós honrarmos a Deus. Você não honra a Deus trazendo dízimo para a igreja apenas. Você não honra a Deus apenas indo para o culto e dizendo: eu fui lá e assisti todo o culto durante a semana inteira, já está ótimo. Você honra a Deus na forma em que você recebe a mensagem de Cristo. Paulo no capítulo 9 está recebendo a mensagem de Deus. Paulo no capítulo 9 está recebendo a mensagem de Deus. Olha aqui para mim, para você entender. Deus está falando aqui nesta noite.
Paulo recebe a mensagem no capítulo 9, e quando ele recebe a mensagem, ele toma uma decisão dizendo: da mesma forma que eu recebi, eu vou transmitir. E a Bíblia diz no capítulo 17 que tiveram que esconder Paulo e Silas. A Bíblia diz que tiveram que esconder Paulo e Silas lá em Tessalônica, e aí descobriram que ele estava escondido na casa de Jasón. Mas na casa de Jasón, eles já tinham arrumado um jeito de fazer com que Paulo fosse embora. Arrumaram um cesto, colocaram Paulo dentro e deixaram Paulo descer lá do terceiro piso, do terceiro andar. Desce Paulo. Paulo desceu, fugiu à noite escondido. No outro dia cedo chegam os soldados e diz: Jasón, descobrimos que ele estava na tua casa, descobrimos que ele estava aqui. Não está mais, porque ele já saiu daqui. E eles foram para Bereia. Mas eles não se conformaram com a informação. Sabe por quê? Porque Deus precisa fazer que aquilo que nós fomos convencidos seja conhecido do mundo.